Juliana Rosa hoje mais uma vez vai falar dos dólares, os que saíram. A saída de dólares no Brasil em 2024 foi a terceira maior da série histórica do Banco Central. O que isso significa? A gente começou esse ano bem de olho no dólar, né? Depois do balanço que a gente teve, meu Deus do céu, e de olho na abertura dos mercados também, para ver como se comportaria o valor do dólar e o impacto que tem aqui para a gente, né, Ju? Bom dia para você. Pois é, e esse número de saída recorde de dólares do país explica por que o dólar subiu tanto ali no final do ano passado, né, agora com a virada desse ano se mantendo num patamar muito alto. Bom dia, Sheila, para você, para a Carlinha, bom dia para o nosso ouvinte. O Banco Central divulgou o número de saída de dólares do Brasil no ano de 2024, que foi a terceira maior saída da história, desde 2008, que é quando a série do Banco Central acompanha esse fluxo de saída. O número aqui que o Banco Central divulgou mostra quase 16 bilhões de dólares de saída do Brasil em 2024, perdendo apenas para 2019 e 2020, que foram os anos da pandemia, no auge do estresse mundial recente. Então, isso aqui fica muito claro que o Banco Central ele precisou atuar de forma muito intensa para poder conter uma saída de dólares acima do normal. A gente falava aqui que final do ano sempre tem saída de dólares, porque é o momento em que subsidiárias de empresas internacionais fecham os balanços do ano e enviam dólares para fora, para as matrizes. Só que a gente falava, olha, está acima do normal. O presidente do Banco Central, ali em dezembro, falava, olha, o fluxo está acima do normal. Então, a gente sabia que estava acima do normal, mas não tínhamos a dimensão do quanto acima do normal estava. Então, o Banco Central divulgou essa informação nessa quinta-feira, mostrando que foi a terceira maior saída de dólares do Brasil. Ou seja, tem ali, obviamente, uma questão de um desejo mais forte de sair do Brasil ou de trocar reais por dólar para poder preservar investimentos fora do Brasil, inclusive de brasileiros, não só a questão das subsidiárias, mas também outros movimentos de saída de recursos de dentro do Brasil, pela falta de confiança na sustentabilidade da economia nos próximos anos. Então, as pessoas olhando para a economia brasileira e vendo, bom, a economia foi muito bem em 2024, mas do jeito que está indo, esse crescimento não é sustentável. Então, a economia vai murchar, a inflação vai subir, o dólar vai disparar, vou sair daqui. Porque é um pouco a história do Brasil desde a década de 80. Você tem a economia acelerando, e aí depois a gente vai caindo, né? O tal do voo de galinha, cresce, depois não sustenta, cai de novo. Então, a gente tem um roteiro conhecido que está fazendo, então, com que essa percepção de risco em relação ao Brasil volte a pesar na decisão de investir dentro do Brasil ou ir para outros países, para fora. Com isso, o Banco Central divulgou também que as reservas do Brasil, que é aquele colchão financeiro, também teve uma queda significativa. Teve a maior queda desde 2008, essa a maior desde o início da série histórica. O Banco Central colocou mais de 30 bilhões de dólares naqueles leilões, tentando ali absorver um desejo por troca de reais por dólar. Ninguém queria vender, só o Banco Central. O Banco Central, então, foi disponibilizando reservas e divulgou também esse balanço de reservas no Brasil, com a maior queda, agora estão em torno de 330 bilhões, que é uma reserva robusta ainda que o Brasil tem, um colchão para esses momentos de estresse. Então, o que a gente vê é que, claramente, mesmo com uma atuação pesada do Banco Central, a gente viu que o dólar subiu mais de 27% no ano passado. Ontem fechou com uma ligeira queda, fechou em 6,16%, mas ainda nesse patamar muito alto, num cenário internacional que também está fazendo o dólar subir, com as eleições do Donald Trump e os juros americanos altos, fazendo com que o dólar se fortaleça, mas claramente ali naquele final de ano, quando a gente vê esses números do Banco Central, dezembro foi puramente mau humor em relação às questões internas da desconfiança com o equilíbrio das contas públicas. É importante que as pessoas entendam, Carlinha, Sheila, muita gente me pergunta, vem cá, é ruim o Brasil está crescendo, 2024 ter sido muito bom? Claro que não é ruim, a questão
é justamente a gente ficar entrando nesse círculo vicioso do voo de galinha. A gente pode crescer mais, e isso está acontecendo, inclusive o fato do Brasil tá crescendo mais de 3% já há 3 anos, faz com que a gente tenha desemprego baixo, os investimentos estão crescendo, só que para sustentar esse crescimento ao longo dos próximos anos, isso precisa ser sustentável, ou seja, não dá para só crescer à base de um alto endividamento do governo, que é o que está acontecendo desde o governo anterior. Então, a gente tem ali um desequilíbrio muito forte que está turbinando a economia, aumentando o endividamento fortemente. E aí, você não tem perspectiva de quando que a dívida do Brasil vai parar de crescer. Isso gera uma desconfiança em relação ao país, e aí começa esse ciclo que já aconteceram várias vezes, né? Você tem uma desconfiança, a nossa moeda perde valor, o dólar sobe, o juro aumenta, a inflação em alta, e aí a economia cai. Então, a gente precisa, nesse começo de ano, Sheila, Carlinha, que haja uma sinalização mais contundente de responsabilidade com as contas. Vai ter a votação do orçamento, agora no começo do ano, no Congresso, com a volta ali do recesso parlamentar. O governo já tem o entendimento de que as emendas parlamentares elas terão que ser menores. Você já viu o embate que isso vai acontecer no Congresso. O governo também precisa cortar mais os seus próprios gastos. Então, vai ter que ter um movimento de arrumação de casa, porque senão a gente vai entrar no voo de galinha. Então, estamos aí nesse dilema novamente para que haja uma sinalização de um freio de arrumação, com a economia ainda crescendo bem, podemos crescer 2,5%, com desemprego baixo, mas vai ter que ter esse freio de arrumação ali no orçamento para que essa credibilidade seja resgatada e a gente possa ver o dólar cair. Por enquanto, a gente continua acompanhando uma crise de confiança, que é o que está acontecendo hoje para explicar essa alta mais forte do dólar, mesmo com essa pancada aí, você vê, de perda de reservas brasileiras pelos dados do Banco Central, né? Ô Ju, hoje é a primeira sexta-feira do ano, amanhã, primeiro sábado, tem economia para você? Teremos economia para você. Oba! Vou pegar aqui só a abertura já do dólar, já que é a última, é sexta-feira, 6,16, então está na mesma, né? Que é o fechamento de ontem. O economia para você desse fim de semana, Carlinha, é para o pessoal pensar o seguinte: aonde que eu invisto meu dinheiro diante dessa turbulência toda? Será que é só renda fixa com esse juro alto que vale a pena? É CDB? É título do Tesouro Direto? Será que tem oportunidade para quem é um pouco mais ousado e quer investir na Bolsa de Valores? Quais são as oportunidades e os riscos de investimentos em 2025? Então, convido todo mundo a acompanhar o Economia para você nesse sábado, às 10 da manhã, com o Tito Guzmão, que é um grande especialista em investimentos e vai nos ajudar um pouco, porque, afinal de contas, é o que eu sempre falo, Carlinhos, que a gente trabalha muito para ganhar dinheiro e trabalha pouco para fazer esse dinheiro render pela gente. Nem que seja, você guarda ali R$50, você consegue fazer um esforço, não tem que deixar ele na conta corrente. Você tem que, pelo menos, fazer esse juro alto pra caramba no Brasil, trabalhar por você. E as pessoas deixam na poupança, né? Se não rende quase nada. Tem um monte de oportunidade, inclusive hoje, você estava falando aí de inteligência artificial, uma coisa que tem me atraído muito, Carlinha, é que hoje em dia, com a inteligência artificial, as corretoras elas estão disponibilizando um conhecimento altamente sofisticado que só era oferecido para quem tinha 1 milhão, sabe, para investir, tinha acesso a aqueles os técnicos, os analistas mais rebuscados, e a galera ficava fazendo curso online, né? Nunca vai ser a mesma coisa, a gente tem que fazer curso da nossa área, né, para ganhar dinheiro, curso da Bolsa, como investir em Bolsa. A gente hoje pode ter acesso a uma orientação financeira através de um conhecimento técnico, através da tecnologia. Porque fica caro, claro, você tem pouco dinheiro, você não vai ter uma grana para contratar
né, um consultor financeiro para você, enfim. E a tecnologia, ela está disponibilizando um conhecimento altamente sofisticado para as pessoas poderem investir bem seu dinheiro, não só para quem tem muito dinheiro para investir. Então, acho que o pessoal tem que pensar nisso em 2025, porque às vezes a gente fica pensando, é tão pouquinho, né, conseguir aqui R$100 só. Mas ao longo do tempo, isso faz uma grande diferença para você se aposentar, né, ter ali uma reserva financeira em momento de emergência, problemas de saúde, enfim, você tem que ter, né, a sua reservinha ali, isso te traz uma paz. E às vezes é isso, você tem a sensação que é pouco, Carlinhos, mas aproveitem, tem muita opção de tecnologia hoje nas corretoras para você investir bem seu dinheiro. Não coloquem só na poupança, sabe? Não deixem parado na conta corrente. Eu ia dizer isso, Ju, porque antigamente havia esse hábito mesmo. Sobrou um dinheirinho, põe na poupança, guarda na poupança. Hoje em dia não precisa pouco, mais. né? Então você está falando com muita gente no Economia para Você. Não é só quem tem 50, 100 mil reais, 1 milhão para investir. Quem tem pouquinho também tem que ouvir o programa amanhã a partir das 10 horas da manhã pelo horário de Brasília, né, Ju? Isso aí. Beijo, Ju. Bom fim de semana para você. Até segunda. Um beijo. Tô de férias, gente. Como assim? A Sheila já assinou minhas férias. São Não 15 lembro. dias. Ah, tá. Então, Mas eu volto em breve. A Ju vai se juntar a Mônica Bergamo e Luiz Megali, que estão nas Bahamas. Então você chega no fim de semana, né? Ju vai estar lá com eles e tal, a festa vai ser boa. E aí na segunda quinzena de janeiro, Ju tá de volta também. Beijo. Isso aí. Aproveita Beijão. muito, viu? Beijo, boas Descansa. férias, Ju. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Beijo.